E aí ele começou a estudar sobre a influência dos espíritos, porque os alunos dele estavam convidando para poder ver o que estava acontecendo nesse movimento de comunicar com a mesa, né? A mesa responder, mesa rir, a mesa falar sim ou a mesa falar não. E aí ele começou a achar que aquilo não podia ser só um fenômeno magnético. Enfim, ele se envolve com os estudos e em 1857, aliás, de 1857 até 1869, esses 12 anos, ele vai ser conhecido por nós como Allan Kardec. Só para vocês terem uma ideia, por ele ser uma pessoa versado em diversos itens da área da biologia, da matemática, da aritmética, da língua francesa, há mais ou menos 10 anos atrás, no final do século XX, início do século XXI, foram retirados os livros de Hippolyte Léon Denis Rivail das bibliotecas francesas. Ou seja, as bibliotecas francesas ainda tinham os livros de Hippolyte Léon para os alunos usarem, tanto os alunos universitários quanto os alunos da escola de ensino médio, em função de tudo aquilo que ele estava promovendo e que ele já estudava da literatura, da aritmética e das ciências biológicas. Há pouco tempo foram retirados os livros em função desse progresso científico que tanto a língua quanto a ciência promoveu. O que é curioso nisso tudo é que nós vamos ver uma lembrança do último diálogo de Kardec, o último contato social de Kardec, quando um jovem bateu na sua casa e aí perguntou para ele se ele tinha na mão alguma edição da revista espírita. E aí ele olhou para aquele jovem e ele respondeu que as próximas edições já estavam no prelo, já estavam prontas para serem divulgadas, que era para ele aguardar mais um pouco. E aí na hora que ele fecha a porta, foi o último contato social de Kardec. Quando ele fecha a porta da sala da sua casa, ele sobe para o segundo andar e fala para si mesmo: agora eu posso me retirar. Porque quando um jovem se interessa por uma ideia nova, ninguém mais segura essa ideia. Agora eu posso me retirar. Ele tem um aneurisma e ele desencarna. E aí nós vamos ver como que essa ideia movimentou a ciência na época. Como que ela movimentou? Era uma ideia tão nova, tão renovadora, que muitos preferiram negar. Outros tentaram aceitar. Vamos ver um diálogo simples. Mais ou menos entre 20 e 30 anos depois da divulgação, da codificação, nós vamos ver um diálogo que aconteceu no consultório de Sigmund Freud. Ele estava admirado com o jovem Carlos Gustavo Jung, e ele convidou Jung para os dois conversarem sobre a nova proposta da psicanálise. No momento que os dois estavam no consultório de Freud, houve um barulho na estante de livros do consultório. Jung tomou um susto, olhou para aquela estante de livros. Freud disse para ele assim: não precisa se assustar. Isto é apenas a movimentação dos livros no processo de acomodação. Jung olha para Freud e disse para ele: mas eu me assusto pela certeza que eu tenho que esse barulho irá se repetir. Jung termina de falar e o barulho na estante de livros se repete. Só que Freud faz uma proposta para Jung: para nós fundamentarmos a doutrina da psicanálise voltada para as questões da libido, é necessário erguer uma barreira contra o ocultismo. E o que você acabou de escutar são fenômenos ocultos que não deverá interferir nas nossas atividades. E os dois continuam discutindo sobre a moderna psicanálise. No momento que os dois se separam, Jung volta para a sua casa, escreve uma carta para Freud e ele fala que ele, Jung, não poderia erguer uma barreira contra o ocultismo, porque ele estava numa família, ele residia numa família onde o avô
tinha reuniões mediúnicas no fundo da sua casa. A esposa desse avô, a avó de Jung, Augusta, ela estava retornando de um transe de 36 horas, aonde ela estava descrevendo coisas do plano espiritual. Como que Jung vai falar que nada disso existe, se a família dele estava envolvida com os fenômenos espiritualistas? Ele preferiu romper as relações com Freud. Jung, que era um médium vidente, em 1911, isso nos diz Jones, um dos maiores biógrafos de Jung, em 1911, ele viu o continente europeu nas labaredas da guerra. E 3 anos depois, a Europa estava envolvida no caos da Primeira Guerra Mundial. Sendo que Jung, quando ele previu, ele divulgou que ele estava vendo a Europa em guerra. E muitos não acreditaram. Então, essa ciência que eles estavam elaborando fez com que os dois se separassem. Jung acabou se dedicando mais a uma psicanálise transpessoal, enquanto Freud, a moderna psicanálise, voltada apenas para as questões da sexualidade, aonde a maioria dos traumas e das dificuldades se originariam dali, o que não foge do que a gente estuda na doutrina espírita. Só que a doutrina espírita aprofunda muito mais do que isso. A doutrina espírita, ela mostra para a gente, e vem mostrando até hoje, tanto que Kardec, numa conversa dele com os espíritos, por volta do ano de 1859, ele chega para os espíritos e pergunta para eles assim: quando é que eu vou ver os frutos dessa obra? E a espiritualidade lhe responde: você não veio para ver frutos, você veio para lançar as sementes. Mas você retornará para completar a obra. E aí, no comentário lúcido de Kardec, ele coloca: pelo que estou deduzindo, ou desencarno em no máximo 10 anos e retorno no final do século XIX, ou desencarno em no máximo 10 anos e retorno no início do século XX. E Kardec desencarna exatamente 10 anos depois, em 1869. 10 anos depois dele ter perguntado isso para a espiritualidade. Nós vemos aí a lucidez deste que foi chamado por Camilo Flammarion no túmulo o bom senso encarnado. E aí nós estamos vendo que a doutrina espírita, ela vai recheando a gente de informações. Recheando de informações. Embora ela vai tendo também muitas resistências. Como disse o filósofo alemão Hegel, mede-se a força de uma ideia pela resistência que ela provoca. E nós estamos vendo a doutrina espírita provocando inúmeras resistências. Aí um amigo disse para mim assim: ô Emerson, mas vocês dentro do movimento espírita são muito pretensiosos. Porque para vocês a doutrina responde a tudo. É ou não é assim? Eu falei: não. Mas a doutrina não responde tudo? Eu falei: não. Então, ele me perguntou: o que a doutrina não responde? Eu falei: por exemplo, aquilo que ainda não foi perguntado. Ele falou: eu não estou falando que vocês são pretensiosos, mas só que a doutrina espírita, verdadeiramente, ela responde tudo. Aquilo que a gente ainda não encontrou resposta é porque está nos faltando pesquisa. Mas ela traz uma série de informações. Existem informações que a gente desconhece, mas está aí. Está no movimento espírita, basta nós aprofundarmos no campo do estudo. Então, a doutrina, ela vai acrescentando, ela vai somando. Mas André Luiz, ele define para a gente o que é o espiritismo de forma muito mais simples. O André Luiz, no livro Sol das Almas, no capítulo 58, ele coloca para nós assim: o espiritismo, ele não é uma simples religião como as demais. Ele é um método de viver. O espiritismo não é uma simples religião como as demais. É um método de viver. Imaginemos isso nas nossas relações. Vamos trazer o movimento espírita, trazer o conhecimento espírita, trazer as leituras para o nosso dia a dia. Uma das facetas que é para a gente estar envolvido
é exatamente o estudo de família. O estudo de família. Ou seja, façamos uma reflexão nas nossas relações. Hoje nós temos um perfil muito diferente de família. Hoje não é aquela relação pai, mãe e filhos. Hoje nós temos pai, mãe e filhos. Mas temos avós que cuidam. Uns que são educadores. Outros que são os responsáveis. São mais que educadores. Assumem as responsabilidades. Outros que são formadores. Nós temos o casal tradicional. Mas nós temos também aqueles que não se casam. Que assumem a chamada gravidez inesperada. Eu não entendo por que os jovens chamam de gravidez inesperada. Eles estão fazendo de tudo. Quando engravida, falam que está inesperado. E se está fazendo de tudo, é para esperar que alguma coisa aconteça, não é? É para esperar. E aí vem as gravidezes inesperadas e aqueles casais que não assumem os próprios filhos. Aqueles da qual veio a gravidez, a maioria das vezes fica a cargo da mãe, quando não da mãe, dos avós maternos. Alguns casos, avós paternos. Outras vezes, o pai assume. Mas não é comum. Mas são os perfis diferentes dos relacionamentos. E nós temos também aquele relacionamento homossexual. Aqueles casais homossexuais. Sejam homossexuais do sexo masculino ou do sexo feminino. E agora com uma proposta nova. Proposta de adoção. E aí me perguntaram se eu seria a favor ou se seria contra homossexuais adotarem uma criança. Como que seria isso para a cabeça do menino? A minha preocupação não são os homossexuais que estão adotando. A minha preocupação são os heterossexuais que adotam ou que têm os próprios filhos e que não sabem ser exemplos saudáveis para os seus filhos. Porque homossexuais que ainda assim abraçam de forma digna o papel que eles estão escolhendo, abraçam esse papel de forma responsável, por que nós iríamos condenar? Quantos héteros assumem o papel de hétero, mas são emocionalmente, espiritualmente, socialmente, completamente irresponsáveis na postura afetiva que estão abraçando? Então a questão não é a postura sexual, é a responsabilidade que a gente tem com cada causa. Um jovem chegou para o Chico e falou para ele da postura homossexual que ele tinha. E o Chico respondeu para ele assim: olha, meu filho, se você não conseguir lutar contra essa postura e preferir fazer a escolha por um parceiro, escolha esse parceiro e seja fiel, tenha uma relação fidedigna de respeito mútuo de uma parte para com o outro. Faça essa escolha. Esse bate-papo no plano espiritual deste jovem com Inácio Ferreira, esse jovem conversando para Inácio respondeu para ele assim: e aí, você conseguiu atender aquilo que o Chico te pediu? Ele falou: não consegui. O que eu mais fiz foi ter parceiros. Então, não é questão de ter um ou mais parceiros, é abraçar de forma fiel, de forma tranquila, de forma equilibrada. Por quê? Porque é um perfil novo de família que está aparecendo na Terra, e nós vamos sair condenando esse perfil. O melhor é a gente entender, abraçar e deixar que eles responsavelmente abracem a própria causa, como muitos de nós fazemos as nossas escolhas. Quantos filhos fazem escolhas contrárias às orientações dos pais e ainda assim os pais estão com os braços abertos para recebê-los de volta quando eles começam a sofrer? Como coloca Emmanuel no livro Vida e Sexo, no capítulo Casamento, no capítulo 7, ele coloca para nós que quando o casal se propõe ao casamento, ele sai do porto seguro da estabilidade familiar para o mar alto das experiências sadias, sabendo que, diante da dificuldade, existe um porto para ele se restabelecer, para novamente se fortalecer e retomar as lutas que o dia a dia está propondo para ele. Ou seja, neste novo perfil, numa relação homossexual, por exemplo, eles também são capazes de educar? Por que não?
Quantos dos marginais estão surgindo e são filhos dos héteros que não são responsáveis? A questão não é a posição sexual daquele que assume, mas a escolha responsável no âmbito moral que ele está disposto a abraçar. E aí nós vamos retomar para a família, dentro do relacionamento tradicional. Vamos fazer uma avaliação das nossas relações. Vamos lembrar um pouco lá da nossa infância. Lembram daquele desenho dos Super Amigos? Quando eu falo da infância, gente, eu estou falando da minha. Tem muito jovem aqui, não é da infância deles, né? Lembram do desenho dos Super Amigos? Lembram? Ok. Vocês lembram o nome da esposa do Super-Homem? Qual o nome da esposa do Super-Homem? Lois Lane. Lois Lane no filme, no desenho animado ele não casou. Vocês lembram o nome do marido da Mulher Maravilha? Bem que a gente queria que eles trocassem uns beijinhos, né? Ela e o Super-Homem, né? Mas também nem para atender a nossa demanda. Tá? Ela também não casou. Vocês lembram o nome da esposa do Batman? Vocês estão pensando no Robin, né? Isso é uma outra relação que futuramente a gente vai abordar. Tudo bem? Mas os super-heróis não casaram. Super-herói não casa. Tá? Super-herói não casa. Vocês vão ver que casou o Super-Homem, casou no filme. Daqui a pouco eu vou explicar. Tem outros desenhos, por exemplo, a esposa do Pato Donald, quem é? Margarida é namorada. Pato Donald não casou. E a esposa do Mickey? Namorada também, a Minnie. Né? O Walt Disney não casou os personagens dele. Ele já desencarnou, daqui a pouco ele reencarna e está tudo solteiro. Tá? Você vai notar, super-herói não casa. Você imagina um super-herói casado. Imagina você. Ele está tendo um conflito com o filho adolescente que ele está dando conta de resolver. De repente ele vai sair no meio daquela discussão porque a Terra está sendo invadida por extras, não sei o quê. Tá? Ele vai resolver o problema do planeta, sendo que ele está dando conta de resolver o problema do lar. Super-herói não casa, gente. Quem casa é a gente. Porque nós somos normais. Super-herói não é normal. No filme, o Super-Homem casou, não casou? Com a Lois Lane. Vocês notaram que depois que o Super-Homem casou no filme, sumiram os filmes de Super-Homem? Alguém viu algum filme de Super-Homem casar? Não. Aí, nos desenhos animados, não aparecem o casamento. Tá? Agora, o Pato Donald é muito interessante, que ele não casou, mas apareceram 3 sobrinhos ali, que Deus nos ajude. Não é? Aquilo ali não é sobrinho, aquilo ali é uma peste investida de gente. Tá certo? Mas apareceu no Pato Donald. Aí vocês estão pensando, não, mas tem desenho que casou os Flintstones, por exemplo. É verdade, mas está lá na Idade da Pedra. Aí os Jetsons, mas no futuro. No presente, quando casa, tem um desenho que tem tudo a ver com a gente. A família Addams. Tem tudo a ver conosco. A pessoa briga em casa e fala assim, pois minha vontade é de sumir. Você vê da família Addams, a pessoa some, vem a casa, vem a nuvem. Vem os morcegos se girando em torno da torre da casa, vem acompanhando os familiares. É assim. Quando você vai sumir, os problemas vêm todos atrás de você. É o nosso dia a dia. A família Addams tem tudo a ver com a gente. Eu tenho a impressão que o desenho foi até aquela nuvem, aquela torre, foi inspirado no capítulo 12 de Paulo, quando ele escreve aos Hebreus, no versículo 1, quando ele fala, uma nuvem de testemunhas que vos acompanha. Tem tudo a ver com a família Addams. Agora, isso nós estamos enfocando do relacionamento do casal. Do casal. E aí, é nessa relação é que começam, o Instituto Família, é que começam os problemas ou as soluções para o nosso aprimoramento. A partir dessas relações de convivência. Tanto que a pergunta 695 do Livro dos Espíritos, ele vai colocar para nós que o casamento é um progresso na marcha da humanidade.
Porque você aprende a conviver com uma pessoa. Você aprende a conviver com o marido, depois você aprende a conviver com o filho, já está convivendo com duas. Depois aprende a conviver com 2 filhos, você já está convivendo com 3. Depois a cunhada, o primo, a sogra, o sogro, o tio, o vizinho. Tanto que a sociologia vai colocar para nós que para uma sociedade saudável, precisamos de famílias estáveis. Nós não teremos uma sociedade feliz, organizada, se nós não tivermos famílias equilibradas. Nós não teremos uma sociedade de paz, se nós não construirmos a paz dentro da nossa casa. Não teremos. Nós estamos vendo as nações assinando tratados de paz. Não existe paz conquistada em tratado. Não é através de um bico de pena, de uma caneta, de uma assinatura, de um computador. Não é através de e-mail, acordos verbais que não fazem o menor sentido, porque a paz, ela nasce dentro da criatura, nasce no seu ambiente e ela vai ganhando espaço. Tanto que eles assinam tratados de paz e nós estamos assistindo o mundo em guerra. Quando não está numa ponta, está na outra. Quando não está na América do Norte, está na América Central. Quando não está na América Central, está na América do Sul. Quando não aqui na Europa, no Oriente Médio. Estamos assistindo conflitos armados o tempo todo. Ainda que sejam pequenos grupos, pequenos núcleos. Por quê? Porque ainda não estamos conseguindo alimentar a paz na Terra. Nós precisamos aprender a construir em nós o mundo que a gente quer ver lá fora. Eu não posso cobrar do mundo se eu não consigo me cobrar. Eu cobro do mundo uma postura, mas eu não mudo a minha postura. Eu tenho que mudar o meu perfil de relacionamento afetivo. Eu preciso fazer essa mudança. E aí, nós temos dentro dessas relações, um transferindo para o outro o motivo da sua felicidade. O parceiro, o marido ou a esposa, não pode ser responsável pela nossa felicidade. Quando a gente transfere a nossa felicidade para o marido ou para a esposa, nós estamos nos preparando para sermos infelizes. Quando a gente transfere para o outro, estamos diagnosticando a nossa infelicidade. Nós precisamos de ser felizes, mas eu vou ser feliz com o outro, ou sem o outro. Mas eu vou ser feliz. O outro, ele tem que ser coadjuvante da nossa felicidade. Ele tem que ser coparticipante da nossa felicidade, mas não o responsável. Porque a relação dura 10 anos, 15 anos e ela acabou, aquela pessoa que era o responsável pela minha felicidade vai embora, encontra com outra pessoa, ele leva a minha felicidade embora, encontra com outro, vai ser feliz com outro, vai ser feliz 3 vezes. Vai ser feliz porque já leva a felicidade dele, vai ser feliz porque levou a minha e ainda encontrou outra pessoa. Vai ser feliz 3 vezes e eu vou ficar infeliz. Agora, se o outro, ele vai embora, eu estarei feliz. Porque a minha felicidade depende de mim, da minha luta, do meu crescimento, do meu aprimoramento, da minha vontade de lutar, de crescer, de melhorar. Agora, se a gente pode contar com o outro, nós teremos uma relação estável. Se o outro pode contar conosco, nós teremos uma relação feliz. Depende das escolhas que a gente faz. 3 grandes dificuldades estão conflituando as relações hoje em dia. A primeira, a crítica. Os casais estão com dificuldade de lidar com a crítica. Um não pode conversar com o outro. O outro está sempre armado. Você se dirige para ele e ele está sempre armado. Ele já está com a resposta pronta antes de você terminar. Ele já tem uma resposta para te dar. Muitas vezes uma má resposta ou em tom agressivo. Os casais estão se armando para conversar. No jogo do amor, ou os dois ganham ou os dois perdem. Ainda que desencadeie um mal-estar, se desencadear um mau humor, se desencadear uma agressão e vir até uma separação, o jogo do amor não existe vitorioso. Ou os dois saem bem, ou os dois ficam mal. É o único jogo nessa terra onde os dois vencem ou os dois perdem. É o único jogo dessa terra.
Então, os casais estão com dificuldade de conversar. Tudo que vão falar, estão com medo de como o outro vai reagir. Por que nós não podemos ter um diálogo aberto, tranquilo, equilibrado, franco, sem agressão? Por que nós não podemos? Esse perfil de conflito, ele tende a agredir as relações com os filhos lá na frente. E essa dificuldade de escutar o outro é uma dificuldade porque muitas vezes o outro, ele vai repetir coisas que a gente já sabe. Vocês veem que nós já sabemos muitas coisas. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 1, no versículo 13, ele coloca para nós assim: nós vos escrevemos aquilo que vós já sabeis, ou que de alguma forma reconheceis. Ou seja, muitas coisas que a gente conversa, que a gente estuda, que a gente troca, a gente já sabe. E aí um começa a criticar o outro. Eu tenho um casal de amigos que a esposa está indignada, porque o marido chega e ele começa a passar a mão no móvel, para saber se está sujo. Ele passa a mão no móvel, para poder ficar cobrando posturas dela. E eu costumo colocar que este não é o nosso papel. Estão com funções diferentes, porque dão conta de atividades diferentes também. Agora, o homem, ele tem que ser coadjuvante, ele tem que ser parceiro. O homem, quando ele vai, arruma a cozinha, ele chega para a esposa e fala assim: meu bem, aqui, hoje eu arrumei a cozinha para você, tá? Por que ele arrumou a cozinha para ela? Ele não mora naquela casa, que a cozinha não é dele. Aí quando ele lava o banheiro, hoje eu lavei o banheiro para você. Por quê? Ele não usa aquele banheiro, não, ele usa o mato. Se ele usa aquele banheiro, o banheiro é dele. Ele não lavou o banheiro para ela, ele lavou para ele. Ele arrumou a cozinha para ele, ele come lá. É daquela cozinha que sai o almoço dele. E aí a esposa, ela fica tão agradecida com aquele gesto de gentilidade. E isso está tão raro. Aí ela fala: mas, ô Emerson, mas isso está tão raro que a gente está numa satisfação quando ele faz isso uma vez a cada 6 meses. Isso tem que ser uma frequência. A mulher está saindo para trabalhar, o homem que está dentro de casa, ou o homem que também sai para trabalhar, os dois estão trocando funções, estão somando os seus salários e dividindo despesas. Por que ela está com a sobrecarga? E aí, uma das dificuldades da educação, a mulher, ela lutou para conquistar esse espaço, sair e ser reconhecida. Ela lutou, conseguiu em diversas áreas, ainda não tanto quanto o homem, mas está caminhando a passos largos para isso, graças a Deus. Ela está caminhando para a autonomia, para a independência de posturas, de ideias, de sentimentos, de relações, mas que ela saiba usar com responsabilidade, porque o homem teve essa dificuldade quando ele começou a desfrutar com a liberdade na sua frente. Agora, só que a mulher saiu e esqueceu de preparar o homem. Ela esqueceu de preparar o marido. Então ela sai de casa, luta, trabalha, cansa. Quando ela volta para casa, ela ainda tem para casa para olhar, janta para fazer, banheiro para lavar, cachorro para olhar. E o homem, ele sai para trabalhar e ele volta. Ele volta, aí ele tira o chinelo, vai tomar um banho, veste o seu pijaminha, veste um short, assenta na frente da TV, vai ver o jornal. E aí, no final de tudo, ainda vai cobrar posicionamentos dela. Ou seja, que relacionamento estável que nós estamos querendo, aonde nós estamos massacrando a pessoa que a gente elegeu? Que estabilidade é essa? Eu costumo contar uma historinha que vale a pena a gente refletir sobre ela aqui, que é um homem que estava cansado das reclamações da esposa e ele teve um sonho com Deus. Ele estava batendo um papo com Deus, estava ele, a esposa e Deus. E ele falou com Deus: olha Deus, eu estou cansado das reclamações da minha esposa. Ela reclama de tudo. Ela reclama dos filhos, reclama do trabalho, reclama do salário, reclama das atividades dentro de casa, ela só reclama. E eu não aguento mais, eu também acabo reclamando, porque eu reclamo das reclamações dela. E aí Deus, eu tenho uma proposta. Qual, meu filho?
Deus, eu gostaria que num único dia ela pelo menos tivesse o papel do homem. Ela viu o quanto que é duro a vida de um homem. E aí, Deus olhou para ela e ela aceitou a proposta de Deus. A proposta do marido. Naquela manhã, os dois acordaram e ele acordou no papel feminino. Ele acordou mais cedo, foi para a cozinha, começou a resolver uma coisa aqui, resolveu outra coisa ali. Era um casal com 4 filhos, chamou 2, porque aqueles 2 tinham uma hora de manhã. E aí, aqueles 2 já levantaram mal-humorado, emburrado, um chutando o outro debaixo da mesa. De repente passa o esfolar, libera os 2. E aí levanta a esposa no papel do marido. Levanta mais lentamente e tal, veste o seu terninho, depois de um banhozinho, senta, o café estava pronto. Aí ela despediu dele, foi embora para o escritório, despacha uma pessoa daqui, despacha um vendedor dali, atende um gerente, conversa com o diretor, depois desce com um cafezinho no meio da manhã, depois volta, atende, paga uma dívida, retorna, atende outro telefone e tal, e transcorre a manhã dela do papel masculino naquele escritório. Ele ficou em casa pela manhã, chamou os outros 2 filhos, os 2 também levantaram mal-humorados, xingando a ele. E aí ele lembrou que tinha que colocar a roupa na máquina, pegou toda a roupa, colocou na máquina, esqueceu de separar a roupa branca da roupa colorida, manchou tudo. Na hora que ele foi preparar o almoço, fez do arroz uma papa. Ele não conseguia atender o vizinho que pediu uma xícara de açúcar no muro, o gato que passava, o menino que reclamava de para casa, que ele nada sabia. Enfim, deu a hora do almoço, o almoço estava pronto. O almoço estava pronto, eles vieram para almoçar. E aí chega a esposa no papel do marido. Almoçou, tirou seu terninho, trocou sua roupinha. Depois deu uma relaxada, vestiu o terninho de novo, foi para o turno da tarde. E aí chegaram os outros 2 do escolar, liberou os 2 primeiros e o homem já estava em pânico com a cozinha naquele estado. Os 2 que chegaram, saíram mal-humorados, agora chegaram agitados e por estarem agitados continuaram um discutindo com o outro. Na hora de sentar para fazer para casa, começou a xingar um ao outro, teve que separar, foi um para o quarto, o outro para a cozinha. E aí ele lembrou que ele tinha colocado a roupa na máquina, mas ele não tirou a roupa e não colocou no farol para poder secar, então ele não tinha roupa para passar. Enfim, terminou a tarde. Terminou a tarde, ele tomou um banho, sentou no sofá e falou: graças a Deus, esse dia está acabando. Graças a Deus, eu não aguento mais. Aí chegou ela, no papel masculino, tomou um banhozinho, foi para a janta. Sentou do lado do sofá, deu aquela roçada nele, ele olhou para ela e falou: ai meu Deus, ela ainda quer sexo. E eu não estou aguentando mais. Mas como ele se comprometeu ao papel feminino, foi para a noite de sexo. Foi para a noite de sexo. E depois dormiu. Dormiu, sonhou com Deus. Deus, falou o homem, eu aprendi. Nunca mais vou reclamar das reclamações da minha esposa. Agora vou ajudá-la. Como uma mulher trabalha, eu estou admirado. Não mais vou reclamar das reclamações dela. Quero então voltar ao meu papel masculino e ela amanhã já volta ao papel feminino. Oh, meu filho, que bom que você reconheceu o papel da sua esposa. Mas agora você vai demorar mais 9 meses, porque essa noite você engravidou. Bom, então, eu aconselho aos casais a gente ser co-participante, a gente ser coadjuvante, porque parceria faz parte do crescimento espiritual. A espiritualidade é a nossa parceira. A partir do momento que a gente se dispõe a crescer, a espiritualidade está conosco. Nessa relação de crescimento, nós temos que aprender a lidar com a escuta. É a primeira dificuldade dos casais, a crítica. A segunda dificuldade dos casais estão tendo é o ciúme. Estão numa relação competitiva. Quem dá conta de mais? Porque ciúme gera cobrança. E cobrança gera mostrar serviço. E ele começa a mostrar quem dá conta de mais, quem faz menos. É óbvio que se o espírito está no corpo feminino, ele tem uma potencialidade diferente da do corpo masculino. É claro que existem coisas que o homem dá conta com mais facilidade do que a mulher, como existem coisas que a mulher dá conta com mais facilidade que o homem. A gente tem que parar com essas competições e fazermos com que as nossas relações sejam saudáveis. Então, dentro dessa questão das diferenças, biologicamente, todo mundo sabe que a mulher dá conta de mais atividades do que o homem.
Ela dá conta de mais atividades. Eu vou explicar para vocês historicamente por que dessas diferenças. A mulher dá conta de mais atividades que o homem. O homem, ele dá conta de menos atividades, mas por causa do foco. E isso historicamente vai mostrar para nós. Outra coisa, a mulher, ela fala. Quem fala mais a propósito, o homem ou a mulher? Os dois. Não, quem fala mais? Os dois falam, mas quem fala mais? O homem. Tem gente que acha que é o homem. Eu sei que quem está respondendo que é o homem são as mulheres vingativas. O homem fala em média 3.000 palavras por dia. A mulher fala em média 12.000 palavras por dia. Multiplica a quantidade do homem por 4. Eu costumo colocar para os casais o seguinte: se porventura eles brigarem de manhã, façam as pazes de noite. Não deixa virar o dia seguinte não, porque quando fizer as pazes, 2 dias com a mulher sem falar, ela vai colocar todo atrasado em dia. Tá? E se ficar uma semana, olha, é problema em cima de problema. Então, façam as pazes rapidinho para ela poder colocar em dia. Ela fala 4 vezes mais que o homem, em média. Às vezes um pouquinho menos, às vezes 3 vezes a mais ainda. Tá claro? Ou seja, nós vamos explicar por que isso ocorre. São as diferenças de funções nas relações. Tá? São as diferenças. Outro exemplo. A mulher, ela tem uma dificuldade que se chama orientação espacial. Orientação espacial. Tá? A mulher vai fazer uma baliza. Primeiro, ela vai lá e faz a baliza e o pneu encosta no meio-fio. E aí ela emparelha o carro de novo e ela já começa a olhar quem é que está olhando para ela. Vocês já notaram? A mulher nunca faz uma baliza sem estar acompanhada. Ela sempre tem testemunha. Tá? De 1 a 100 tem gente parada olhando e uma mulher fazer uma baliza. Aí ela tenta a segunda vez e erra outra vez. Ela erra, ela já sai ali, ela não tenta a terceira. Ela arranca com o carro, dá uma volta e vai achar onde tem uma garagem. Aí ali tem um espaço que ela não precisa ficar manobrando para lá, para cá. Ela para, deixa a beiradinha ali no bico da garagem, pronto, a garagem está livre, ela não precisa ficar manobrando. A dificuldade da orientação espacial, localização, senso de localização, tá? Por outro lado, isso é tão sincero, tão verdadeiro, que na Inglaterra, quando você chega no aeroporto de Londres, existem 2 tipos de mapas. Existe o mapa masculino, que é vendido para os homens, são os mapas tradicionais. Existem os mapas femininos, aqueles que têm atrações, shoppings, prédios altos, semáforos, aquilo que prende a atenção da mulher. O mapa feminino é um livro em Londres. É o mapa masculino, é o mapa tradicional. Certo? Por causa dessa dificuldade de se localizar, que é a orientação espacial. Enquanto isso, o homem tem uma outra dificuldade, que é o campo visual. O homem não enxerga as coisas. Tá? O homem sai de manhã para o trabalho, ele tirou a mesa do café, guardou a manteiga na geladeira. Quando ele chega à noite, ele abre a porta da geladeira e ele pergunta à esposa assim: cadê a manteiga que estava aqui? Ela grita lá no quarto: tá aí. Ele fala: não tá. Ela fala: tá, não tá. Ela sai de lá do quarto pisando duro, mete a mão dentro da geladeira e faz aparecer um pote de manteiga. É uma mágica. É uma mágica. Até parece que ela já vem com um pote de manteiga na manga. E ela faz aparecer. E o homem não enxerga. Aí ele justifica: mas porque quando eu saí de manhã, eu coloquei na prateleira de cima. Quando eu chego, você colocou embaixo. E é verdade. Ele olhou direto na prateleira de cima. Ele não investigou a geladeira. Isso é muito comum com os filhos. Os filhos, aí eu estou fazendo referência aos filhos do sexo masculino. Os meninos, eles abrem a gaveta do guarda-roupa e falam assim: ô mãe, cadê a minha meia? E ela fala: tá aí, meu filho. Não tá, mas meu filho, tá aí na primeira gaveta, no quadrante superior, no canto esquerdo. Ela fala até a localização. E ele não enxerga.
E ela acha que ele faz isso de raiva dela. Não, gente. Ele faz isso porque ele não enxerga mesmo. A clareza não enxerga mesmo. O campo visual do homem é limitado, enquanto o campo visual da mulher ele é amplo. O campo visual da mulher é amplo. A mulher vai numa festa, ela sai de lá falando assim, com o marido: você viu a sandália que estava usando a minha inimiga? E ele fala assim: eu não sabia nem que sua inimiga estava lá. Ele não viu. Ele nem viu a inimiga. E ela vê os detalhes da inimiga, da amiga. Ela vai numa festa e ela funciona como uma antena parabólica. Ela detecta tudo. O campo visual dela é muito ampliado. Tá? Enquanto a orientação espacial já não tanto. O campo visual do homem é limitado. A orientação espacial dele é ampla. Por que isso? E aí é que eu estou colocando dos valores diferentes. Historicamente, nós vamos ter o homem que saía da caverna para caçar. Ele saía para caçar com os chefes de outras tribos. As famílias tinham o nome de tribos. Eles saíam com os chefes de outras tribos. Então eles tinham que ir calados para não assustar a caça. Eles não desenvolveram o centro da fala. Enquanto as mulheres ficavam cuidando da cria e o tempo todo conversando com a cria, elas desenvolveram o centro da fala. O centro da fala da mulher é muito desenvolvido. Ele ia calado, voltava 2, 3 dias depois com a caça no ombro. E aí ele já voltava cansado, ele também voltava calado. Então ele falava pouco, enquanto a mulher ficava lá cuidando da cria. Você vê hoje um exemplo da cria, o bebê está chorando lá no quarto. A esposa chega e fala assim: meu bebê, olha o que ele está chorando aí, vê essa questão do bico. Ela vai lá, ele vai lá, pega o bico, não, meu filho. É o bico sim, meu filho, pode deixar. E vai chuchando o bico. E ele vai tentando, anda, pega, anda logo, menino. Ele não sabe fazer mais nada que isso. Você vê que a verbalização dele é pobre. O menino está chorando. A mãe está vendo que o menino está chorando lá da cozinha. Ela já chega e fala assim: tá com saudade da mamãe, né? Mamãe está chegando aí, já sei, você está querendo, tá com saudade da mamãe, está querendo ir pro solzinho. E vai falando na cabeça do menino, e vai falando. Vem cá, não sei o que, vem cá no colo da mamãe. Eu sabia, você também está com fome, mamãe está preparando uma delícia para você. Vem cá, vou te colocar no carrinho. Olha o solzinho no seu rostinho, que bonitinho, você está sorrindo para a mamãe. Mas ela fala até babar na cabeça dele. Olha que verbalização rica que ela tem. Ou seja, o centro da fala muito desenvolvido. Nessa época, nas tribos, nós vamos ver também que se o homem saía para caçar, ele desenvolveu o senso de localização. Ele ia e voltava. Ele ia e voltava. Ele ia e voltava. Enquanto a mulher ficava dentro de casa. Ela desenvolveu o campo visual porque ela tinha que estar atenta a tudo que estava em volta para proteger a cria. Então, ela ampliou o seu campo visual e o homem não ampliou. Mas ele desenvolveu o senso de localização de ir e voltar. Por isso a facilidade, por exemplo, de ler mapas. Então, nós estamos vendo que são habilidades diferentes. Habilidades diferentes. Não merece dedicarmos competições dentro de casa. Não merece competirmos nas nossas relações. Porque, em função da mulher estar envolvida com várias habilidades e cuidar da cria, ela desenvolveu várias áreas para cuidar de várias funções. O homem tinha um foco, a caça. Ele tinha esse foco. E ele continua com esse foco. Hoje, esse foco se chama o trabalho. Tanto que a sociedade, se uma mulher perde o emprego, a sociedade, ela não cobra da mulher. Não, calma, você vai conseguir outro, fica tranquila. Passa uma semana, passa 2, passa um mês e ela não arranjou nada. Não, mas vai aparecer, fica tranquilo. Tranquilo, vai aparecer. Quando o homem perde o emprego, aqui você já arranjou. Porque você sabe, o homem não vai ficar sem trabalhar. Você já arranjou? Você já está olhando o jornal? Você já está, olha, eu vou entrar no site aqui para a gente poder descobrir onde é que tem. Me dá o seu currículo, traz para mim. Como homem existe essa preocupação. O homem já tem essa preocupação interna. Já tem essa preocupação. A sociedade tem essa preocupação de cobrar do homem. Não cobra no mesmo grau da mulher. Então são relações diferentes, funções diferentes. E a terceira grande dificuldade que os casais estão tendo se chama
falta de diálogo. Os casais não querem conversar. Se não tiver conversa, não tem acordo. Não existe esse negócio de pelo meu jeito você já entendeu o que eu quis dizer. Nós temos que parar com isso. A gente está educando os meninos assim. Não, só de olhar para a minha cara você já sabe, eu não preciso falar nada. Negativo, pode me falar. Vamos conversar. Relacionamento é diálogo. Diálogo não é a gente sair falando sozinho também, não. É a arte de saber ouvir. Os casais não estão dando conta de ouvir, um começa a falar, o outro atropela a fala dele e já supera porque aumenta o tom de voz. O que é isso? Como é que nós vamos ter uma relação saudável? Olha, essa, só pela minha cara, só pelo meu jeito, você já sabe o que eu quero dizer. A gente está educando assim os meninos. O menino, ele está lá com 3, 4 anos de idade, aí ele chega e xinga. Ele xinga assim, tá puta. Ele quis xingar o palavrão, ele foi lá e xingou, tá puta. Aí o pai, meu filho, você repete isso aí que você deu. O que o pai mandou? O menino olha para ele e fala, tá puta. Aí o pai, olha que menino mais atrevido. Esse menino atrevido, eu falo para ele repetir, ele vai lá e repete. É um menino, você vê como que a gente adulto é complicado? A gente adulto é complicado. Se você pediu a ele para repetir, ele vai repetir. Se você não quer que ele repita, é só falar para ele não repetir. A gente ensina errado para o menino interpretar o contrário. O menino tem que entender que quando eu falo com ele, repete naquele tom, é para ele não repetir. Ele tem que entender, tem que fazer essa leitura do meu estado. Dificuldade de diálogo. Dificuldade de diálogo. Você vê que a gente vai ensinando coisas erradas e depois a gente tem que sair refazendo. Vocês querem ver? O bebê está chorando, você pega lá a chupeta tem um nome muito comum que a gente ensina para a criança, que é bebeta, o que mais? Bubu. Né? Então, bubu. Mamãe vai lá pegar bubu para você. Menino está chorando, mamãe vai lá pegar bubu. Aí na hora que o menino está chorando, então bubu. Então bubu, Zé Ricardo. Então bubu. Aí o menino, o Zé Ricardo chora. Então bubu. Aí Zé Ricardo vai chorar, agora tira o bubu que o Zé Ricardo vai dormir. O menino, quando faz 2 anos, ele aprendeu, escutou o que é bubu. Ele escutou. Quando ele está com 2 anos, ele está chorando. Mamãe, eu quero bubu, eu quero bubu. Aí a mãe chega e fala com ele assim, não é bubu, é bico. Enquanto você não falar direito, eu não te dou. Então por que ela ensinou que aquele bendito instrumento chama bubu? Não ensinou que chama bico? Ensina bico. A gente ensina errado para depois corrigir. A gente ensina assim, ah lá o bibi, ah lá o uau uau, olha o miau. Ensina que aquele é o carro, aquele é o cachorro e ali é o gato. Ensina certo. Ensina certo, você não precisa vir refazendo depois, corrigindo depois. Então, nós queremos que o outro interprete o nosso jeito, entenda a nossa face, faça a leitura do nosso estado, para corrigirmos as nossas relações. Nós não vamos ter relações saudáveis se fizermos dessa forma. Temos que ter diálogo. Temos que ter diálogo. Tá? E aí, quando os dois não assumem um papel de diálogo na relação, eles assumem o papel do emburramento. O homem pisa duro, pisa firme no chão, bate a janela, bate porta. A mulher faz um bico que o tamanduá tem inveja dela. Onde ela vai, o bico vai primeiro. Isso é a posição de emburramento dentro de casa. Emburramento, encontro do burro com o jumento. Os dois casados, vê se isso é relação estável. Agora, saindo dessa dificuldade, o ideal é atender a colocação de Jesus. Quando Jesus coloca para nós, o maior título que ele deu para os discípulos foi amigo. E ele fala para os amigos, para os discípulos, tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos dei a conhecer.
No capítulo 15 de João, no versículo 15, ele faz a colocação da amizade, a importância da amizade. Quando nós damos conta de fazer do nosso marido, da nossa esposa, grande amigo da nossa vida, nós chegamos num processo grandioso de crescimento. Amigo. Amigo não é aquele que não tem intimidade, não. Amigo é aquele que a gente confia tudo. A gente confia tudo. Você se abre, você se posiciona, você escuta, ele te atende, te entende, toma tempo. Ele está do seu lado. Esse é um amigo. É o título que Jesus dá para os discípulos. Ele não falou isso para todos. Todos ele chamou de irmãos. Ele fala Pai Nosso. Quando ele fala Pai Nosso, no capítulo 6 de Mateus, na hora que ele está discorrendo sobre as bem-aventuranças, ele está colocando todos na figura de irmãos. Mas os discípulos ele chamou de amigos. Dessas relações, nós vamos ver os filhos. E aí nasce o filho com 2 anos, ele está lá deitadinho. Quando ele está deitadinho, cabelinho enrolado, lá no bercinho, bracinho aberto, dormindo, a gente olha para ele e fala assim, parece um... Todo mundo fala a mesma coisa, né? Em qualquer lugar, todo mundo responde a mesma coisa. Santo Agostinho, já nos conhecendo, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai vosso pai e vossa mãe, no item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família, ele fala que aquela criança que está no berço, na angelical figura, nada mais é do que um espírito trazendo as inúmeras dificuldades consolidadas na sua alma que precisam ser trabalhadas pelos pais. Precisam ser trabalhadas. Dificuldades que eles estão ali com uma proposta. Aí ele nasce, ele está com 2, está com 3, está com 4. Aí ele começa a ver, começa a brincar com espíritos. Aí a mãe chega e fala, ô Mateus, vem almoçar. Aí o Mateus chega e fala assim, ô mãe, eu não vou agora não, porque o Lucas não quer, e agora eu não vou não. Meu filho, que Lucas, meu filho? Você está sozinho aí, tem Lucas nenhum aí do seu lado não? Tem, mãe, eu estou conversando com ele, ele falou que não vai. Ele falou que ele não vai almoçar agora, que ele está sem fome. Aí a gente acha, ah meu Deus, esse menino está com uma mediunidade, já está vendo espírito. Ô gente, 3 anos, 2 anos, 5 anos, 6, 7, não é afloração mediúnica. Não é. Ele vê esses amigos? Vê. Por que ele vê? Ele cria, para Piaget, ele fala que é o momento de socialização da criança. Ele cria, olha o que Piaget coloca. Na fase pré-operacional, que vai de 3 a 7 anos, ele cria amigos para aprender a lidar com a sociabilidade. Futuramente, ele sai para o mundo real, mas naquele momento ele cria um mundo imaginário para ele poder lidar com este mundo, se preparando para o mundo real. Visão de Piaget. Nada contra, mas a doutrina espírita vai somar para nós. Ela vai colocar que verdadeiramente ele não cria esses amigos, ele vê esses amigos. Porque até 7 anos, o espírito ele está chegando no corpo. Imaginem aqui a minha mão, o corpo. O espírito. O espírito, ele demora até 7 anos para fazer essa devida acoplagem aqui, ó. Para ficar espírito e corpo devidamente acoplados, são 7 anos. Então, quando a criança está com 2, está com 3, está com 4, está com 2, está com 3, o espírito, o menino está aqui, o espírito, ele está tendo acesso ao plano espiritual. Então ele está vendo outros espíritos ali conversando com ele, o espírito está chegando. Está chegando. Com 7 anos, aproximadamente, espírito e corpo estão jungidos, estão acoplados. Se a partir daí, 8, 9, o menino está vendo entidades, está conversando e tal, a floração mediúnica. Então, nessa faixa de idade, na infância, desde 0 até 11 anos, é a melhor fase para a gente educar os filhos.
E aí eu pergunto para vocês, quando é que a gente começa a educar os meninos? Quando que a gente começa? Vocês têm até meia-noite para responder. Quando que a gente começa? Quando apronta a primeira arte? Não? Hã? Você começa a gerar ele. Quando começa a gerar? Quando pensa em tê-los. Quando pensa em tê-los. Você está educando há muito tempo, hein? Mas é você quem mais aproximou. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, no capítulo 3, intitulado Namoro, nós vamos ver no penúltimo e no antepenúltimo capítulo, no antepenúltimo e penúltimo parágrafo deste capítulo, nós vamos ver Emmanuel colocar para nós que aqueles casais que já se dispõem a assumir uma postura conjugal, eles já começam a facilitar a aproximação dos futuros habitantes daquele lar. Eles já facilitam. Então a educação, ela começa antes da gente se casar. Aqueles casais que estão namorando e já têm uma predisposição da construção do lar, os futuros habitantes já começam a aproximar daquele casal. Então, quando aparecem as chamadas gravidezes inesperadas, os espíritos já sabem que ela vai vir, porque tem casal que não casa, você já notou? Namora um ano, namora 2, 3, 5, 8, 10, 15, mas namora, faz bodas de namoro. Não casa não, gente. É lógico. Aí o que o Emmanuel coloca? A espiritualidade facilita a aproximação dos futuros habitantes daquele lar, para que eles se sintam envolvidos por aqueles espíritos. Daí a pouco veio uma gravidez inesperada. Olha a educação que já estava acontecendo antes. Os espíritos já estavam convivendo com o futuro pai e a futura mãe. Então a educação do berço, ela já está atrasada. Quando ela está no berço, ela já está atrasada. Mas é na infância a época mais saudável para educarmos os nossos filhos. A época que eles estão mais prontos para poder receber. Então, quando aparecem os filhos com revolta e afirmam que não pediram para nascer, muitos de nós já afirmamos isso nas nossas revoltas, e a gente vai conduzir da melhor maneira, ainda que eles reclamem, porque lá em cima, antes deles virem, eles fazem até projeto de qual espermatozoide, conforme descreve para nós André Luiz, no livro Missionários da Luz. No capítulo 13, falando de reencarnação, qual é o espermatozoide que vai chegar no óvulo, para no encontro dos dois, carregar as características necessárias para aquele futuro habitante daquele corpo. Eles escolhem qual espermatozoide, junto com o orientador espiritual. Chega aqui e fala, você também não pediu para nascer, você tem que aguentar. E aí eu não fico pensando, não é daqueles filhos que estão falando isso para nós. Quantas vezes nós falamos para os nossos pais, porque está na lei, não está? A gente planta, a gente colhe. Os filhos estão falando para nós o que muitas vezes nós falamos para os nossos pais. É da lei. É da lei. Então, eles pediram para vir? Pediram. Um ou outro vem na reencarnação compulsória. Muitos deles vêm com paralisia cerebral, vêm com quadros graves. Tá? Por quê? Porque os orientadores espirituais entenderam que era o momento deles virem e passar por um estágio no corpo físico, ainda que não tenham possibilidades físicas como nós estamos tendo. Aí eles vêm limitados, mas eles vêm compulsoriamente. Nós, que somos donos do bom senso, do discernimento, nós pedimos. E aí, a oportunidade que nós temos de ensinar para os nossos filhos, de fazer com que os nossos filhos evitem o excesso de transtornos que a sociedade está oferecendo. Ah, mas como está oferecendo? O que a mídia está passando, o que a internet está passando, isso é transtorno? Não, é a forma de conduzir. Se nós não acompanharmos os nossos filhos, nós vamos perdê-los. Nós vamos perdê-los. É o nosso papel conhecer o que eles estão lendo, o que eles estão vendo, o que eles estão pesquisando. A gente tem esse papel. Nós precisamos ir atrás.
Eles estão investigando coisas. Eles estão brincando com armas de verdade. Eles estão cometendo crimes de verdade. Eles estão assistindo jogos de crimes na internet. Só que na internet mata e reencarna rapidinho, né? Mas na vida real não é assim que funciona. Na vida real não funciona assim. Então nós temos que conhecer o que eles estão vendo e recheá-los com valores novos. Nós somos exemplos vivos para os nossos filhos. Nós somos exemplos para eles. E aí, se a gente não abraça causas nobres, o que eles irão abraçar? Se a gente não abraça. Qual é o papel nosso na educação? A palavra educação, ela vem de educiere, ela vem do latim, que significa desenvolver um potencial. Desenvolver um potencial. Todos têm um potencial para ser desenvolvido. Todos têm. Diotima, sacerdotisa mestra de Sócrates, ela dizia que o trabalho do mestre é como o trabalho da parteira, trazer à luz a beleza escondida dentro da criatura humana. O trabalho do mestre é como o trabalho da parteira, trazer à luz a beleza escondida dentro da criatura humana. Nós estamos no papel de pais, de genitores, de avós, de condutores. Vamos trazer à luz a beleza escondida dentro deles. É o nosso papel. Nós temos muito para oferecer para eles. Só que nós precisamos desejar essa oferenda. Nós precisamos colocar em prática essa predisposição. Não adianta verbalizar. Vocês querem ver um dado? Há 21 anos atrás, em julho de 90, uma revista, a revista Veja, fez uma matéria onde ela colocou seus repórteres diante das principais redes, diante de todas as redes de televisão do país, durante uma semana. E eles constataram, em uma semana de televisão, 1.145 cenas de nudez, 707 brigas e facadas, 276 relações sexuais, 72 palavrões, 1.940 tiros. Uma semana de televisão. 21 anos atrás, 1.145 cenas de nudez, 276 relações sexuais, 707 brigas e facadas, 72 palavrões, 1.940 tiros. Se eu estou falando de 21 anos atrás, o que eles estão assistindo hoje? Com o progresso que a ciência vem promovendo dia a dia. 6 meses o computador que a gente comprou, 6 meses depois ele está obsoleto. 3 meses depois o celular, se a gente quiser tecnologia, o celular ele perde a função. Há uma ânsia de ter e não uma ânsia de ser bom, de ser estável, de ser saudável, de ser equilibrado. Não existe essa ânsia de ser. Mas existe uma ânsia dos garotos de ter isso, ter aquilo, ter. Eles não se contentam. Se nós não ensinarmos os nossos filhos a serem, eles vão aprender a ter e eles não vão valorizar o que têm. Isso coloca para nós o espírito de Camilo no livro Desafios da Educação. A gente precisa ensiná-los a ser. Para eu ensiná-los, eu preciso ser também alguém representativo na vida deles. Uma relação saudável tem que ter diálogo, tem que ter exemplo. Certa vez eu estava numa lanchonete em Belo Horizonte e um garoto chegou. O garoto pediu-se um dinheiro e eu falei para ele que eu pagaria um lanche para ele. Que ele podia escolher que eu pagaria um lanche para ele. Paguei o lanche. E aí o garoto ficou lá lanchando. Quando eu fui até o caixa, estava pagando o meu lanche, paguei o lanche dele. Um senhor que estava próximo a mim na fila, no balcão, ele teceu um comentário que ele falou assim: fica sustentando vagabundo, por isso que esses meninos estão desse jeito. Eu senti que ele falou para mim, enquanto eu pagava o lanche do menino. E eu não me contive.
E eu me dirigi a ele. Não juntei palavras ao Léo. Me dirigi a ele. E falei com ele assim: se o senhor tiver um carro, o senhor abre o seu carro e deixa na mão desse garoto para poder lavar e limpar para o senhor? Ele falou: é claro que não, eu não o conheço. Se o senhor tiver um lote, o senhor coloca uma enxada na mão dele para ele poder capinar e te entregar o lote limpo? Não, sei lá o que ele vai fazer com a enxada na mão. Isso é vagabundo. Eu falei assim: por ter pessoas que pensam como o Senhor, é que existem garotos como ele. O dia que nós aprendemos a pensar diferente, nós vamos acabar com o menor abandonado nessa terra. Paguei o lanche e fui embora. Porque nós temos esse pensamento, mas não fazemos diferente. Que exemplo que nós somos de vida? O que nós estamos fazendo nas nossas relações? Imaginemos hoje a evangelização da criança. Os pais estão frequentando as casas espíritas, mas não estão trazendo seus filhos para a evangelização. E eles estão falando assim: ah não, quando ele crescer, decide. Eu tenho que passar para ele a formação que eu abraço hoje. Quando ele crescer, ele pode decidir o que ele quiser. Ele pode ser da mesma religião que eu estou proferindo, ele pode ser de outra, ele pode ser ateu. A escolha é dele, porque ele é livre. Ele é livre. Mas hoje eu vou oferecer o melhor daquilo que eu estou estudando. Evangelização da criança é 1 horinha de evangelização só por semana, em média. Os pais não levam, e às vezes ainda falam assim: não, coitado, ele está muito cansado, né? Essa semana ele teve prova, então na semana que vem ele vem. Ele teve prova. Agora, se for para deixar na internet, ele vira à noite na internet, aí ele não cansa. Se os amigos chamarem para uma festa, ele está descansado para a festa, e volta 2 horas da manhã, volta 1 hora da manhã, aí ele não cansa. Quando é para ir para a aulinha de evangelização, 1 hora de evangelização, para ele se instrumentalizar moralmente, para lutar contra as 167 horas restantes da semana. Uma semana são 168 horas. 1 hora para ele se instrumentalizar espiritualmente. Aí na hora que essa força estiver se esgotando na outra semana, ele vem de novo, se fortalece, se reabastece. É assim toda semana. Aí toma um passe coletivo. Se ele precisar de um passe individualizado, pede o pessoal da casa espírita. E vai se fortalecendo toda semana. Aí a gente vai deixando os meninos de fora do melhor que a gente poderia estar apresentando, que é apresentar o Cristo para eles. Eles saem dessa faixa e vão se tornando adolescentes. Acima de 11 anos, se tornam jovens. E aí, se a melhor fase para ensinar é na criança, como jovem, a gente já tira o nome adolescente e chama de aborrecente, de aborrecente. São qualificativos que a gente vai dando para denegrir, para agredir, mas não para melhorar a relação. Esses adjetivos não melhoram a relação. O adolescente tem ideias novas, o adolescente tem ideias boas, tem ideias revolucionárias, mas também muitas vezes contrapõe aquilo que a gente está colocando. Desde que não agridam o ambiente dentro de casa, eles podem tentar o novo, desde que não agridam as regras que os pais estão propondo. Agora, se eles agredirem as normas da casa, não, aí eles têm que respeitar. Essa casa tem lei, essa casa tem regra, acordo foi feito antes de você nascer, meu filho. Os pais ensinam para os filhos: meu filho, essa casa é sua, você tem que cuidar dela. E eu já passo para os pais ensinar o contrário: essa casa não é sua, essa casa é minha e da sua mãe. Ela não é sua, você vai cuidar dela porque você mora nela. E aí, mas a gente tem que pregar para eles que a casa é deles. Eu falo: se a gente ensinar para eles que a casa é deles, então eu dou o seguinte exemplo: os pais que ensinam para os filhos que a casa é deles. Se eles chegarem e quiserem colocar no quarto aquele monte de gravura de mulher nua, os pais deixam? Não, então a casa não é deles. Porque na casa deles eles podem fazer. Mas na nossa casa tem regras, lá a gente não permite. Então se ele quiser fazer, ele vai fazer na casa dele. Aí ele chega e fala assim: mas quando eu tiver meus filhos, eles poderão fazer o que quiser. Ah, então ótimo. E eu costumo colocar nessa relação com o adolescente
que a satisfação silenciosa nossa, a satisfação silenciosa dos pais, é saber que um dia os seus filhos serão pais. Ah, gente, isso é tudo de bom. Um dia eles também educarão. Um dia eles terão um filho que vai vê-los como eles nos viram. Quando eu estava na adolescência, por volta de 17 anos, a minha irmã sempre atendia a minha mãe gritando. Eu nunca gostei de gritar. E aí a minha mãe chamava ela: que é? Já vou! Que droga! Eu falei com ela assim: já. Esse é o grito da minha irmã. Minha irmã, para de gritar com a nossa mãe. Tudo seu é gritando, para de gritar. Que é, Emerson? Lá vem você também. Minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou desejando, mas você vai ter uma filha igual a você. Para com isso, Emerson. Passaram-se os anos. Ela estava na minha casa com meu pai, minha sogra, meu sogro, minha cunhada, meu marido. Estávamos lá após o almoço e eles estavam conversando lá na sala. Eu estava na cozinha, limpando a cozinha, lavando as vasilhas. Eu não sou muito envolvido com a conversa que fica ali. Muito assunto, né? E eu não tenho tanto assunto assim. Então eu vou para a cozinha. Meu assunto é muito mais esse aqui. Eu tenho assunto com vocês para virar a noite, né, Zé Carlos? A gente tem assunto para conversar horas. Mas ali naquele trololó de família, eu estava lá na cozinha. E eu estou escutando a conversa lá na sala. Eu lavo uma coisa, lavo outra e tal. Aí eu escutei a minha irmã falar assim: não, porque lá em casa eu não aceito mesmo. Quando a minha filha grita comigo, eu bato na boca dela. Eu escutei. Eu estava com a minha mão ensaboada, eu enxaguei. Eu falei: ah, é a minha vez. Eu não resisti àquele momento. Eu enxaguei, enxuguei, fui lá, estiquei a mão para ela. E ela assim veio toda humilde, esticou a mão para mim e perguntou o que foi. Eu falei: minha irmã, quando estávamos na adolescência, eu falei que você teria uma filha igual a você. Eu achei que você iria pagar quando a sua filha estivesse também na adolescência. A sua filha está com 5 anos e você já está pagando. São os juros da lei. Ela falou: ai, Emerson, mas você é tão irritante. É da lei, gente. Se a gente planta, a gente colhe. Eu não vou ter na minha casa um espírito de anjo nascendo do meu ventre, da minha esposa, porque eu não sou anjo, e nem a minha esposa. Então não adianta eu achar que o Emmanuel, que o doutor Bezerra, que Saibaba vai nascer no meu lar. Não adianta eu achar isso. Vai ter espíritos no meu perfil. É o nosso perfil. Então os adolescentes têm o nosso perfil. De vez em quando aparecem posturas diferenciadas. Um garoto chegou para mim, ele estava com 17 anos, esse rapazinho, e ele falou assim: Emerson, eu estava saindo do colégio e um rapaz chegou para mim e falou assim: passa sua grana aí, agora. Ele falou assim: aqui, bicho, não tem dinheiro. Não tem dinheiro aqui. Não tem dinheiro. Aí ele pegou e falou assim: então me dá seu celular. Ele abriu a mochila e falou: eu não tenho celular. Aí o cara olhou para ele e falou: me dá seu tênis. Peraí, então tá, tênis, eu tô calçado, vou te dar. Sentou no meio-fio. A hora que ele foi para tirar o tênis, o assaltante olhou para ele e falou assim: ô bicho, esse tênis tá velho demais, bicho. Aqui, pode deixar esse negócio no pé aí. Eu vou te falar um negócio, cara. Você tem que ter alguma coisa para você ser roubado, bicho. Uma hora aí você vai morrer. O jovem olhou para ele e falou assim: beleza, então, aqui olha, eu não tenho nada para ser roubado agora não, mas da próxima vez, tudo bem? Vai com Deus. Vai com Deus. Despediu do cara. 3 meses depois, ele foi assaltado. Chegou um outro rapaz saindo da escola, falou assim: dá seu dinheiro aí. Ele tirou, falou: peraí. Ele tirou do bolso dele R$5. Ele falou assim: eu vou te dar 3. Vou ficar com 2, que é o meu ônibus. Aí o assaltante olhou para ele e falou assim: aqui, bicho,
Não vai te fazer falta, não? O assaltante, preocupado com ele, ele falou assim, não vai me fazer falta não, pode levar. Eu perguntei a esse rapaz, meu filho, em nenhuma das duas vezes você pensou em reagir? Emerson, reagir? Por que você está me falando isso? Porque você é alto, forte, saudável e lutador de Kung Fu. Você não pensou em reagir? Emerson, eu usar a minha luta marcial contra uma outra pessoa? Eu não dou conta. Não dou conta. Eu estudo luta marcial. Eu não apenas luto, eu estudo. Eu escolhi um professor para me dar aula particular que me ensine a filosofia da arte marcial. Eu não quero aprender os movimentos, eu quero entender o porquê dos movimentos. E eu não vou usar isso nunca contra alguém. Isso é uma arma. Esse jovem, ele conversa comigo sobre espiritismo. O pai dele é evangélico. A mãe dele é católica. E ele não segue nenhuma religião e tem uma alma nobre. Porque para termos almas nobres, não precisamos de religião. A gente precisa da religiosidade, é de sentir Deus dentro da gente. Para termos almas nobres, precisamos sentir essa presença divina dentro de nós. Isso independe de faixa etária, seja criança, seja adolescente. Então os jovens estão buscando posturas novas, vamos ajudá-los. Nós temos também, nós já passamos por muito. O Emmanuel coloca para nós assim: ai, se o velho pudesse e se o jovem soubesse. Por quê? O velho sabe, mas não pode. O jovem pode, mas não sabe. Então, nós temos que estar unindo forças para a gente poder estar construindo junto. Na historinha da fazenda, conta para nós que havia um movimento na fazenda, um rato. Ele viu o dono da fazenda chegar e ver um grande embrulho sobre a mesa. O dono colocou um grande embrulho sobre a mesa. O rato logo pensou: é mais uma guloseima para os meus apetites. E aí, na hora que ele chamou a esposa, o dono da fazenda, mostrou para a esposa: olha o que eu trouxe da cidade grande. Uma grande, nova e sofisticada ratoeira. O ratinho tomou um susto. E aí ele saiu pela fazenda correndo e foi até o galinheiro e avisou para a dona Galinha: dona Galinha, tem uma nova ratoeira na casa, tem uma nova ratoeira na casa. A dona Galinha olhou para ele e falou assim: senhor rato, em que uma ratoeira vai me atingir? Lamento pelo senhor. O rato, sem perder a esperança, ele foi até o porco. Senhor porco, tem uma sofisticada ratoeira na casa. Tem uma sofisticada ratoeira na casa. E o porco olhou para ele e falou assim: senhor rato, em que uma ratoeira vai me atingir? Olha, vou rezar para o senhor. E aí o rato, meio desolado, foi até o boi e falou com o boi: senhor boi, tem uma grande ratoeira na casa, tem uma grande ratoeira. Olha, senhor rato, por mais que essa ratoeira seja grande, penso que ela não me atinge, mas vou fazer como o irmão porco, vou rezar para o senhor. O rato, meio desolado, foi embora para casa. Naquela noite ele não dormiu. Ele ficou olhando aquela ratoeira sendo armada, as luzes da casa se apagaram e ele ficou ali, atento, olhando a ratoeira. De repente, alta hora da madrugada, um estalo, a ratoeira se desarma. Aí a dona da casa desce correndo do segundo andar, vai até a ratoeira e é picada por uma cobra. O seu marido, escutando o grito, ele vai até a ratoeira, mas antes ele acende a luz. Ele vê que ela foi picada por uma cobra porque a ratoeira pegou a cauda da cobra quando passou sobre ela. O marido pegou a esposa, levou até a cidade e o médico receitou para a esposa um medicamento e um bom caldo de galinha. E aí o quadro dela foi agravando, as visitas foram chegando. Para atender aquelas visitas, moravam muito longe, tiveram que matar o porco. E aí o quadro dela agravou, os remédios não deram resultado e ela morreu. Velório no interior, 2 dias de enterro, de velório, e tiveram para atender aquele monte de gente matar o boi. É assim, imaginemos a fazenda como a nossa casa. Quando alguém da nossa casa corre perigo, toda a fazenda corre perigo. Se alguém da nossa casa não está bem, toda a estrutura familiar precisa de ajuda. Não é só aquela pessoa. Se o ratinho está preocupado,
Toda fazenda tinha que ter se solidarizado. As nossas relações, elas precisam ser recheadas com mais afetividade, com mais solidariedade. Aquele amor ao próximo que Jesus ensinou é no próximo, mais próximo que está conosco. É o irmão, o amigo, o tio, o parente, o pai, a mãe, para depois nós exercermos esse amor com o desconhecido. Não adianta a gente se fantasiar e amar lá fora e dentro da nossa casa nós criarmos ambientes de atrito. É importante a gente passar essa semente de Deus no coração das criaturas. A gente alimentarmos esse Deus. Este mesmo Deus que as pessoas não acreditam, que as pessoas não valorizam, e aos poucos a gente vai apresentando o nosso Deus. Pois, quem foi que fez o sol tão vivificador, com sua luz tão brilhante e cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus, e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo da eterna ciência que equilibra os mundos, dos micro-organismos em desenvolvimento aos orbes gigantescos em deperecimento, do átomo à nebulosa, da ameba ao serafim, e a origem das coisas que nunca terão fim. Quem foi que fez a virtude impoluta, que não se modifica, e a possante energia que a tudo vivifica? Quem foi que fez a primavera, o outono, o inverno, o verão? Fez a chuva, o vento, o raio e o trovão, o perfume das flores, o som, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar, o infravermelho e o ultravioleta, e fez da lagarta surgir uma bela borboleta. Os clarões da luz do sol, do pôr do sol, o cantar do roxinol. Quem foi que fez as feras bravas, a asa do inseto, a beleza de um ninho, deu agilidade incrível à pulga saltitante e fez o passo leve e tardo do elefante? E o colibri, com nímia sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, o tatu escavando a cova em que se abriga e a faina inesgotável da minúscula formiga, o inquieto macaco, o fogoso corcel e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez a ostra, o golfinho, o tubarão, a baleia e fez a enorme aranha tecendo a sua teia? E um instinto de conservação, como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais sem nunca transgredir nas regras naturais. As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade e um elo mais acima, a nossa humanidade e tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundos que nem nos apercebemos, os reinos tutelares, arcas angelicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é essa que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista ímpar e inimitável, sublime e ilimitado. Me ponho de joelhos e contemplo abismado e pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada e paga sem dever e a tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, criando e agindo, governando e dirigindo? Quem tem tanto poder? Perguntam outras vozes: quem pode me dizer? Eu vos peço, queridos irmãos meus, e as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que tenha valido as nossas reflexões da noite até uma outra vez, se Deus quiser.